Meu nome é Nilma Sapanachand, sou pediatra trabalhando no Hospital Provincial de Chimoio. Venho por este meio conversar com um caro cidadão, dizer que o coronavírus, ou seja, o Covid-19, é uma realidade que afeta o mundo inteiro. E, infelizmente, muitas famílias moçambicanas já sofreram ou sofrem com este inimigo, que apesar de invisível, deixa marcas inesquecíveis. A prevenção está nas suas mãos. Cumpra com as medidas de prevenção, contribua para a redução dos casos no nosso país e na cidade de Chimoio. Fique em casa, saindo apenas em casos de extrema necessidade. Observe as medidas de higiene individual e coletiva, desinfetando constantemente as mãos com álcool gel ou então lavando-as com água e sabão. Use a máscara constantemente e corretamente. Evite aglomerados de pessoas, por exemplo, feiras, mercados, bancos, entre outros. Mantenha o distanciamento físico de pelo menos 1,5 m. Evite aglomerados de pessoas, por exemplo, feiras, mercados, bancos, entre outros. Quando regressar a casa, deixe o seu calçado fora, retire a sua roupa, lave-a de uma maneira isolada ou separada, tome banho e só depois vá ao encontro da sua família. Como profissional da linha da frente no Hospital Provincial de Chimoio, ajude-nos a ajudar. Previna-se, estará cuidando de si, de nós, da sua família e de todos os que nos rodeiam. O nosso maior valor é a vida. A saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão. Lance Desportivo, um programa que tem tudo a ver com as atividades esportivas da província de Manica. Confira semanalmente aqui na televisão comunitária de Chimoio reportagens, entrevistas e análises desportivas. Lance Desportivo, não perca, esperamos por si. Ora viva, sejam todos bem-vindos ao programa Saiba Mais. Programa este que deixa informado de tudo que acontece ao nível da cidade de Chimoio. É sempre habitual, hoje nós trazemos um tema muito interessante mesmo. Temos convidados que de certa forma vão sanar as vossas dúvidas. Hoje eu, Vilma Nazaré, irei trabalhar com o meu colega Alegre e não só. Por lá de trás também está o meu colega Manuel José. Eu sempre tenho dito que o Manuel José é sempre meu cérebro. Ele que comanda tudo aqui. Dizer como vamos para o intervalo, vamos para isso. É sempre o Manuel que diz tudo isso. Então, para si, amigo telespectador, seja bem-vindo a este programa. Mais uma vez, feliz aniversário para si que completa mais anos de vida hoje. E para si que está incomodado, rápidas melhoras, não se esqueça, dirija a uma unidade sanitária para ter mais cuidados hospitalares, nada de automedicação, porque irá piorar o seu estado de saúde. Seja bem-vindo a este programa. Então, para si que ainda não visitou nossa página do Facebook, este é o momento. É só escrever Televisão Comunitária do Chimoio. Então, dê a vossa sugestão. Se tiver uma ideia sobre um tema que nós poderemos debater aqui, então este é o momento. E, desde já, hoje iremos falar sobre o desafio do jornalismo contemporâneo. Procurar saber dos nossos convidados até que bem anda o jornalismo atualmente. É que cada um aparentemente pode ser jornalista. Será que é isso mesmo? Cada um com seu telefone já pode escrever um texto, já se intitula de jornalista. Será que ser jornalista é isso mesmo? Cada um com seu computador já pode fazer uma televisão. Será que é isso mesmo? Qual é o critério para ser um bom jornalista? Esses e outros assuntos você ficará informado neste programa de hoje, pois hoje teremos convidados que vão debruçar sobre esses e outros assuntos. Desde já agradecer por ter aceito o nosso convite. Vou começar mesmo com o jornalista que vai se apresentar, dizer o seu nome e, enfim, boa tarde. Peço que ligue o microfone. Boa tarde, Vilma Nazaré. Boa tarde, o auditório da televisão comunitária de Chimoio. Eu sou Pedro Tauana, jornalista da Rádio Comunitária Gessum. Ok, muito obrigada. Ao seu lado, boa tarde. Boa tarde, telespectadores da Rádio Comunitária de Chimoio.
aqui regional do Mutemba, o professor na Escola Superior de Jornalismo. Ok, muito obrigada. Está feita a apresentação dos nossos convidados de hoje. Hoje iremos falar sobre o desafio do jornalismo contemporâneo. Eu sempre começo assim. Eu gosto de começar mesmo com o tema, fazendo uma questão quanto a isso. Quais são os desafios do jornalismo contemporâneo? Ou seja, os desafios que a prática jornalista se apresenta nos dias atuais? Sim, falando de jornalismo contemporâneo, quer dizer que o jornalismo atual. Esse tema é muito complexo, né? Esses dias que correm, existem muitos que se fazem de jornalista e andam a informar, acham que estão a informar, mas de certa maneira estão a desinformar. Por quê? Porque em algum momento os trabalhos que trazem, né, o último produto que trazem, carece de muitos elementos. Né? Trazem, às vezes, uma notícia que... aquelas chamadas fake news. Correm muito fake news nesses dias. Até nas redações aquelas redações que em algum momento eram tradicionais, né? As redações que tinham um número muito significativo de ouvintes ou telespectadores, mas agora às vezes trazem fake news, né? Por quê? Porque o jornalista atual já não tem aquele cuidado de tratar bem uma matéria, né? Está muito relaxado. Está muito relaxado. Né? E é normal um jornalista, né, cair nessas plataformas digitais, redes sociais, WhatsApp, Facebook, cair uma imagem e ele levar aquela imagem, usar, né, se fazer uma investigação, se aquilo é verdade, se é não sei o que é. Digo isso mesmo ontem. Caiu no WhatsApp uma imagem em que um aluno estava a ser chambuqueado na escola secundária 7 de Abril. Então, a pessoa filmou aquela pancadaria toda, mas em alguns comentários, é porque o menino não portava máscara e o guarda chateou-se com ele, começou a chambuquear. Outro não sei o que atrasou, quer dizer, essa maneira que agora está a se informar. O que não é correto seria a imagem caiu, né? Ou a pessoa que filmou tinha que ter cuidado, né, de saber o que está a se passar, né? E com a imagem, deixa cair na rede social com toda a informação fidedigna, para que a informação seja real, né? Do que filmou, postou. E apanha essas nossas redações que também têm jornalistas esses atuais, porque a maioria agora são jovens. Tem uma preguiça, vai pegar a imagem e faz um telefonema, né, para um aluno da escola que às tantas nem presenciou. O fato. Sim, ouviu alguma fofoca, ele vai escrever com base naquilo e agrega a imagem. Né? Então, é um desafio, é um desafio. Esses dias a coisa não está boa. A coisa não está boa. Esse é o pensamento do Pedro Tawanda, que é o jornalista. Queria saber do Dr. Mutemba quanto à questão do desafio do jornalismo contemporâneo. Sim, eu não tenho experiência na prática do jornalismo como atividade. A única coisa que
não tenho experiência na prática do jornalismo como atividade. A única coisa que eu posso ajudar ao programa é minha experiência como estudante de sociologia, como estudante de antropologia. E como telespectador e como sim, ouvinte. como telespectador, como ouvinte, tenho visto as mutações que a sociedade vai surgindo, o que a sociedade vai enfrentando. O que é que tem acontecido? O jornalismo surge como arte de informar a verdade. Então, tem aqueles princípios que usa, imparcialidade, objetividade, e esses princípios todos encontram uma realidade que não tem nada a ver com os princípios que orientam, uma realidade que cada contexto, cada lugar em que o jornalista está, acaba influenciando a forma como o jornalista atua. Então, olhando para a nossa sociedade é seriamente vítima de muitos processos de mudança. Muitas coisas mudam ao mesmo tempo. Além de termos sido escravos, colonizados, nós enfrentamos mudanças de todos os dias, não é? O próprio jornalismo tradicional ainda não tinha se consolidado para nós como um país. O jornalismo tradicional. E depois entram, cada vez que passa, quando entramos para a era pós-moderna, a situação muda. Nós somos obrigados a mudar antes de terminar os processos, antes de consolidar o processo. Por exemplo, entra o jornalismo analógico, como vocês diziam, jornalismo, o que quer dizer televisão analógica. Antes da sua consolidação, transita-se, não é? Então, nós somos uma sociedade feita de saltos não consolidados, saltos depois de não consolidação da própria prática. Então, o que é que realmente acontece hoje? Quais são os desafios? Eu acho que o primeiro desafio que o jornalista enfrenta é ele mesmo perceber que por meio de salada o tomate consegue aparecer, não é? Consegue aparecer com a cor vermelha, a cebola idem. Então, o jornalismo precisa de não estar mergulhado também nas redes sociais. Precisa de entender qual é o papel das redes sociais. Se as redes sociais são uma autoridade ou são um meio de legitimação de verdade, ou são um meio que nos ajuda como pista de busca de informação, ou as redes sociais alargam o espaço da nossa cobertura. O que é que significam as redes sociais? Então, provavelmente, o jornalista atual nessas mudanças, nessas transmutações recorrentes, não tenha sido formado o suficiente para saber este meio. Agora que surge este meio, qual é o posicionamento do jornalista? Mas eu acho que o jornalista tem a oportunidade de surgir, de emergir, ser diferente. Neste momento, o jornalismo televisivo, impresso, radiofônico serve como lugar de legitimação da verdade. Quando uma informação sai através de uma rede social, as pessoas ficam à espera para ver se vão confirmar na rádio, vão confirmar na televisão, vão confirmar no jornalismo impresso. Então, continua importante na legitimação da verdade. O desafio também que tem é de ampliar as fontes. O desafio por exemplo, muitos dizem que os jornalistas são
são comandados pelo poder político, pelo poder econômico. No entanto, por causa dessa ideologia, os jornalistas perdem de vista de que o mundo não é só econômico, não é só político. Dentro disso é possível fazer cobertura aos assuntos que os políticos não têm muito interesse, mas que têm muito impacto. Ok, então tem o desafio de dar a cobertura aos assuntos que tradicionalmente nos nossos mídias não fazem parte. Aí podem trazer uma novidade, porque as redes sociais não passam. E nós, o que é que podemos fazer, o que é que podemos trazer de novo? Se formos a olhar, quando é que nós fazemos uma cobertura ambiental? Quando é que nós fazemos a cobertura sobre aqueles assuntos, sobre uma religião? Quando nós fazemos cobertura, que tipo de assuntos normalmente passam? Então, o jornalismo tem o desafio de cobrir os buracos negros, aqueles que sempre não aparecem. Tem o desafio ainda de manter as suas condições de trabalho. Mais do que o controle político e econômico. O jornalista é uma atividade também que precisa de ter condições criadas para exercício pleno da sua atividade. Então, quando nós olhamos para a nossa situação, aqui leva-nos mesmo a um jornalismo do gabinete, jornalismo que não vai ao terreno, jornalismo que tem medo ou é avesso à realidade, não é? Então, eu acho que o jornalismo, mais do que isso, é busca de conhecimento. Como emergir diante dessa situação complexa? Até poderia surgir uma questão olhando para esta fase do próprio jornalismo, né, atualmente, em que disse que em Moçambique, quando há essa passagem das fases, nós ainda estamos em processo. Estamos olhando a questão do jornalismo digital, mas antes estamos no jornalismo analógico, é o jornalismo tradicional como tal. Mas ainda não estamos meramente preparados no jornalismo tradicional. Até que ponto isso poderá infringir a credibilidade da própria notícia? Sim, eu entendo. O jornalismo, o jornalista sempre vai trazer a verdade. A verdade pode ser aquela discutível, mas sempre vai trazer os factos. Os factos estão lá. O que eles noticiaram é exatamente o que realmente aconteceu. É exatamente o que aconteceu. Então, se é discutível ou não é discutível. Então, os jornalistas têm esse papel de preservar. Não depender muito das paixões momentâneas. Porque as paixões momentâneas podem nos fazer com que nós percamos o foco. E o que é jornalista? Para nós, jornalista é aquele que está ao serviço de interesse público. Quem é o público? Não é? Se eu publicar, por exemplo, esta notícia é do interesse público. Como? Então, todos os dias nós somos obrigados a fazer pergunta. Será que esta notícia é do interesse público? Por que eu preciso de publicar isso? Por que, por exemplo, um caso chocante de violência doméstica, como o que estava a referir o colega aqui, aquele de violência, será que é necessário realmente publicar tal como aquilo aconteceu? De que modo aquilo estimula a prática de violência para os outros meios? Então, quais são os limites que nós temos como jornalistas e quais são as liberdades que nós temos de publicar respeitando a dignidade humana? A imagem que circulou sobre aquela violência é extrema. Mas tem outros casos. Os casos não terminam apenas no jornalismo.
como é que nós tratamos aquele assunto? Se nós queremos realmente tratar aquele assunto, como é que nós resolvemos aquele assunto e que não seja necessariamente espetacularização da imagem que nós vimos, mas que seja o jornalista como intermediário, não é? Na solução daquele caso. Onde é que está a procuradoria? Onde é que está a escola? Onde é que está, não é? Essas partes. Onde é que o jornalista está? Porque o jornalista torna a sociedade descansada. Pelo menos já temos alguém que há de ir à procuradoria para saber o que está a ser feito. Já temos alguém para saber ali na escola. Nós podemos não fazer violência pelas próprias mãos, mas já tem alguém que é nosso prolocutor. Então o jornalista precisa de saber que é mais valioso pelo trabalho para interesse público. Não necessariamente porque eu tenho de fazer para uma ala empresarial, para um grupo político, que muitas das vezes é passageiro. E como é que fica a sua profissão ao longo do tempo que você depende de público para existir? Voltando aqui para o Pedro Tawanda, como jornalista, está nessa área já faz tempo. Todo mundo pensa que o jornalismo é simplesmente ter aquela matéria que chama atenção, polêmica. Todo mundo pensa assim porque quer aparecer. E acaba se esquecendo também que por detrás nós temos a comunidade. Temos que levar o problema da comunidade para o mais além. E como jornalista, como é que olha nesse sentido a prática jornalista na sua essência? Sim, há várias vertentes nesse caso. Primeira a notícia pode ser polêmica, mas o que o jornalista tem que priorizar é saber se fere a sensibilidade das comunidades. Né? Pode ser polêmica, praticada por um político ou um dirigente, ferindo a sensibilidade da comunidade. Ou pode ser polêmica, né? Que não tem nada a ver com a comunidade, uma polêmica que por vezes até é fofoca. Né? Então, o jornalista tem um desafio de saber separar essas coisas, como disse aqui o meu colega do painel, né? Tratando bem o assunto, né? Fazendo autocrítica. Antes de levar a matéria à redação, o jornalista tem que saber, será que antes de chegar na redação, tratar o assunto, ele tem que saber se será que tratou bem, né? E é viável apresentarem um tema daquele. Ok, se é viável, quais são os outros elementos necessários para que a notícia tenha um peso ou tenha bases que fundamentam, né? E não só publicar, porque há vezes que nós queremos ser os primeiros a publicar a notícia. Como é que é? Disse notícia, uma notícia bombástica, né? É bombástica. Bombástica por quê? Porque às vezes, suponhamos, o meu colega do painel trabalha numa instituição e está frustrado. Ele me dá alguns dados, rombo financeiro, não sei o que, com dados, tudo aquilo parece fiável. Né? E eu chego na redação, pego aquilo, né? Já que o chefe já me confia, começo aí a tratar o assunto. É pena que nesse país as pessoas são muito diplomáticas, né? Quer dizer, as pessoas, às vezes, você pode difamar, caluniar, injuriar, né? Com base nos mídias, nos órgãos sociais, e ele ficar relaxado, mas deixa estar. Mas se encontrar um país em que as pessoas sabem o que é direito, o que é lei, muitas redações iam fechar. Fechar no que sentido?
o jornalista ia estar sempre na barra da justiça, o equipamento ia ser penhorado, porque às tantas o lesado ia pedir uma indemnização, né? E o órgão não tem, chega aqui, recolhe tudo, né? O que vai ser daquele órgão de comunicação social? Vai fechar. Então, quando recebemos um tipo de informação que é polêmico, né? Que é bombástico, então nós temos que ir até a superfície para depois publicar. Recebeu hoje, está bem, analisa os factos, né? Analisa os factos, depois vai ao terreno, né? Vai procurar as fontes, vai saber, sei lá o que é, se há uma conta bancária, não é proibido você depositar dinheiro numa conta, só para confirmar, só para confirmar, né? O dinheiro foi transferido, pode aparecer um nome, conta bancária, número X, você leva de 50 meticais, deposita, você há de ver que afinal é verdade mesmo que essa conta está em número, está em nome do fulano, mas às vezes não, recebemos um documento daquele, eu hoje vou detonar, né? Vai detonar quem? Depois, dia seguinte, quando você enfrenta a justiça ou quer desmentir, então é o órgão de comunicação social que está a perder a credibilidade, né? E olhando para esta situação, e uma vez também que o Dr. Mutima falou a questão da questão política, questão econômica, até que ponto estas situações podem inviabilizar a prática jornalística? E olhando para a questão como forma de garantir a imparcialidade. Sim, há falta também de uma honestidade do próprio jornalista, não é? Os políticos moçambicanos o que fazem? Ascende a governadora, a primeira coisa que ele faz é ser amigo de jornalista, né? É ser amigo de jornalista, e o jornalista cai na fita do político, é convidado, é oferecido algumas luvas, né? Algum incentivo, algumas joias, né? E ele cai na fita do político. E ele pode, por exemplo, chegar num bairro, lesar ao povo, usurpar terra. E o jornalista vai reparar. Por mais que a população reclame, né? Mas o jornalista, a simpatia já está no político. Ele fica com o político, fica na parte política, mas não é isso. Ele tem que ser elo, né? Político e a população. Desceu, subiu, né? Desceu, subiu. Depois parte econômica é essa já. Essas luvas que ele recebe. Já esquece o seu papel, o seu papel como jornalista, por causa de que já tem alguma coisa no bolso e quem deu foi o político, e então a população, já que não lhe deu nada para ele, né? Então isso é falta de honestidade. Se o jornalista fosse honesto, o jornalista atual, se fosse honesto, eu falo porque sou jornalista, se fôssemos honestos, né? Eu acredito que íamos trazer notícia como tal. Porque nós, órgãos de comunicação social, estamos a publicar, estamos a publicitar, não publicar, publicitar atividades políticas. Não estamos a fazer nada de jornalismo. Até há quem diz, um jornalista que disse, olhando para a festividade do Dia Nacional do Jornalista, ele dizia assim que em Moçambique não existe jornalista, só existe o reprodutor, significa ouviu, publicou, ouviu, publicou. E olhando para o seu ponto de vista, olhando para todo o cenário de que o jornalista atualmente se depara. É por aí. Eu disse, o colega aqui, por exemplo, é frustrado numa instituição, me passou um documento, eu fui publicar, né?
não trabalhei na matéria, não fui investigar se é verdade aquilo que ele me deu, né? Ouvi, publiquei. E o político também me dá uma coisa, ouvi, também publiquei, né? E vamos também no WhatsApp, Facebook, tiramos alguma coisa na net, né? E publicamos, mas não podia ser assim. Nós é que podíamos alimentar a internet, não a internet alimentar o jornalista, né? O que nós podíamos ir à internet é fazer comparação das coisas. No ano X aconteceu uma coisa como essa, né? Qual foi a precaução para que não acontecesse de novo uma coisa dessa? É esse nosso papel, né? E por quê? Porque se estamos a ir à internet levar alguma coisa, então o público vai pensar, mas olha lá, o jornalista também foi buscar lá. Por que eu vou escutar rádio? Por que eu vou assistir o programa Saiba Mais, né? Se a apresentadora, tudo que está a falar está na net. Então ele, num simples telefone, já não tem novidade. Já não tem novidade. Nós não temos novidade. Agora, atualmente, não estamos a trazer novidades nas nossas redações, nos nossos textos, em tudo. Nós estamos aí na trela. Não somos honestos. Não somos honestos. Não sei se em Moçambique um dia existiu jornalistas com uma certa honestidade. Porque para estarmos agora nessa profissão é porque nos inspiramos em alguém. Mas talvez foi aquele tempo de criança, mas agora que estamos a fazer a coisa, estamos a ver que às tantas não era aquilo mesmo, né? Que pensava nesse sim, sentido. Não era aquilo que eu pensava quando era criança, né? E é por aí. Se o jornalista moçambicano ser honesto, nesse país há muita notícia. Muita notícia. E, doutor Mutemba, olhando para o processo de mediatização, estamos a olhar a questão de vários mídias, estamos a falar também das redes sociais, até passa a certo momento ser o meio de comunicação social. Até que ponto que há os telespectadores, os usuários destas redes poderão olhar as redes sociais, olhar para a rádio, olhar para a televisão como se fosse um meio viável de notícia? Estamos a falar como um acadêmico, tendo em conta que tem se deparado com muitos cenários do gênero. Mais uma vez, ele falava aqui da honestidade. É muito importante que a sociedade seja honesta. O jornalista nasce dessa nossa sociedade honesta. Honesta, o termo honesto de onde nasce? Será que há condições para o nosso jornalista ser honesto? Como é que ele cresceu? Como é que ele é formado? Qual é o percurso? Como é que o jornalista tem de ser honesto se o professor não foi honesto? Se o vizinho não foi honesto para ter carro? Então, há um conjunto de coisas que por vezes olhamos para jornalista como espelho da sociedade. Mas, muitas das vezes, o fracasso de jornalista é o fracasso de uma sociedade que não consegue acarinhar os mais brilhantes. A nossa sociedade acarinha aos que têm mais posse do que aqueles que têm um brilho intelectual. E têm um brilho de trabalho, aqueles que têm, não é? E isso também afeta o jornalista, porque o jornalista é pessoa. O jornalista precisa também de ter as condições. É isso que ele estava a dizer, olha, as pessoas têm de descer a comunidade e depois subir, mas quando o jornalista sobe já para voltar, sim, já não volta. Parece que em cima tem mais areal do que embaixo. Não é? Mas, de uma forma geral, porque esse é o grande desafio. Como o jornalista escapa do assédio político, econômico, e ainda continuar a ser ele? Como é que faz isso? Como é que consegue produzir
os meios de ele sobreviver, ao mesmo tempo que ele consiga, num país como o nosso, quando nós olhamos para os grandes mídias internacionais, eles têm capacidade de colocar um jornalista em cada lugar, e o jornalista reporta com uma certa distância em relação ao poder local. E esses provavelmente tenham escape, mas o jornalista tem vida, o jornalista tem pessoa, tem filhos, jornalistas têm família, jornalista. Então, ele cresce dentro deste meio, e o que eu acho é que o jornalista deve recuperar o papel dele para além da disseminação de notícias. Jornalista não é apenas disseminar notícias. Jornalista é colocar muitos atores em diálogo em torno de um determinado assunto. A verdade pode não se encontrar, mas enquanto o jornalista consegue colocar os diversos atores a discutir em torno do mesmo assunto, então a verdade fica com o público consegue perceber que o assunto não é facilmente alcançável. A verdade sobre este assunto não é fácil, mas o jornalista pelo menos conseguiu puxar o assunto ao debate público. Então, o papel de jornalista neste sentido é ir para além, porque os meios de comunicação social, o papel dele é escrever um texto, disseminar. Será que o papel de jornalista termina nisso? Não. O exemplo da escola 7 de abril é lúcido. O que o jornalista faz ali? Se já foi publicado, toda a gente já sabe, viu a imagem. Incluindo as autoridades, já viram a imagem. Mas como é que nós fazemos o segmento para que as pessoas conseguem perceber que é por causa de jornalista da rádio que o nosso assunto foi tratado, sem nós precisarmos de reivindicar, fazer manifestação violenta? Porque o jornalista faz isso, é ator de tranquilidade. Como é que nós mostramos ao público, como é que mostramos ao político que nós somos atores para criar tranquilidade? Um dia que você não estiver no poder, nós também somos muito importantes. Não somos tão importantes agora que você está no poder. Nós somos importantes todos os dias. Como é que o jornalista consegue mostrar que ele é relevante todos os dias para todas as pessoas do poder e não do poder? É aí que o jornalista tem que trabalhar. Trabalhar no sentido de não limitar o nosso âmbito de atuação. Quando nós temos limites no âmbito, é só colocar em stand-by aquele âmbito e procurem aquele âmbito que não é muito importante, para mostrar à sociedade que vocês são muito mais para além de disseminar a informação. Vocês é que produzem, vocês é que buscam a verdade. Quando as verdades são difíceis, colocamos o assunto em evidência para que seja de discussão pública e seja o público a discutir. Só queria dar um pequeno exemplo. Muitas das pessoas pensam que o político é ele que dá dinheiro ao jornalista, mas o dinheiro do político vem do público. É o público que paga imposto. O econômico. Quando podemos dizer, ele faz tudo, ele impediu ao jornalista de fazer mas o dinheiro que o econômico tem vem do público, é o público que compra, é o público que paga. Então, é um pouco disso. Nós podemos até culpar o jornalista hoje, mas a sociedade que consome os serviços também conta muito para as mudanças que o jornalista não é? Então, o que nós precisamos em Moçambique são jornalistas que estão para além da sociedade em que se encontra. Jornalistas que têm habilidades que possam influenciar outros jornalistas, não é? A trabalhar apenas, se o assunto for difícil, coloque. Não precisa necessariamente ter rapidez para que o assunto seja, mas o melhor tratamento sobre o assunto. Então, eu acho que neste tempo de multimídias, nesse tempo de mídias digitais,
neste tempo em que é difícil perceber o que é mídia. O que o jornalista tem de fazer é buscar destacar-se, enfocando não apenas na publicação, enfocar-se também na investigação, enfocar-se na interlocução, enfocando-se na busca dos exemplos internacionais que também aconteceram e que eles também, que são verdadeiros, não é? Trazer para este meio. Uma pessoa das redes sociais simplesmente publica, escreve e publica. Será que nós publicamos? Então precisamos de recuperar. O que jornalista desde que nasceu para fazer? Nasceu para publicar aquilo que é proibido? Será? Será que é publicar o que é proibido? Nós precisamos de produzir notícias inéditas. Aquelas que vão aumentar a nossa audiência. Quando a nossa audiência aumentar, o político há de vir, o econômico há de vir e todos hão de vir. E voltando aqui para o Pedro Tawanda, a questão do surgimento de vários órgãos de comunicação e várias redes sociais, em que aparentemente cada um com seu telefone, cada um com seu computador pode produzir uma notícia ou uma informação. Como é que o jornalista pode se deparar face a isso? Será que o jornalista não pode recair também para essas falsas notícias? É aquilo que eu disse. O jornalista, o colega do painel também falou, o jornalista tem que investigar, tem que trabalhar no assunto, né? Não é só se emocionar com as redes sociais. Mesmo eu, agora que sou jornalista, e tem aquelas plataformas Facebook, TV, não sei, eu posso criar um Tawanda TV, por exemplo, né? E tenho que trabalhar mais, né? Tenho que trabalhar. Se eu querer recrutar colaboradores, tenho que incutir nos colaboradores como é que devem tratar o assunto, né? Para que aquela plataforma que criei seja credível. Temos que pautar por isenção, rigor, transparência, todos os princípios que o jornalismo recomendam, né? Porque agora costuma-se perder, por exemplo, um elemento. Se nós tratarmos com rigor, transparência, deixamos do lado, né? Se tratamos com isenção, o rigor deixamos do lado. Quer dizer, temos que usar tudo aquilo que o jornalismo recomenda, mesmo estando no Facebook. Há blogueiros sérios, né? Agora foi expulso do país um blogueiro, Zitamar News, não sei. Eu acredito que aquele tratava assunto seriamente, né? E o político o que faz? E o político vem por cima daquele que está a tratar o jornalismo, está a trabalhar no jornalismo como tal. O político não gosta, né? Não gosta. Há muitas adversidades aqui no país. Às vezes não é só o político, o seu próprio colega, né? Porque você está a ser honesto, isento, transparente e trata o assunto com rigor. Então, ele vê que não consegue chegar a Vilma, vai passar por Tawanda, para Tawanda chegar a Vilma. Então, o jornalista tem que ser forte nesse coisa, o jornalista também, atual. Por vezes, pode ser a linha editorial, também acaba já fazendo com que o jornalismo não vai adequadamente como que deve ser uma própria notícia. Afinal, o que é linha editorial? Cada órgão tem sua linha editorial, né? Cada órgão tem sua linha editorial. A linha editorial é aquele princípio que orienta isso aí, que orienta um certo órgão de comunicação social, né? Vou falar, a TVC pode ter sua linha editorial, diferente da GESON, diferente do Jornal Notícias, diferente da STV, né? Mas agora também, tocando nessa parte de linha editorial, né? Eu crio minha plataforma e começo a imitar a linha editorial de um certo órgão de comunicação social, né?
Por quê? Porque, vou dar um exemplo. Muitos querem cobrir seminários orientados pela governadora, né? Visitas de governadora, né? Ela está a fazer trabalho dela normal. Aquilo não é notícia. Né? Aquilo não é notícia. Ela está a fazer trabalho normal. Foi eleita para fazer visita, para trabalhar. É notícia quando ela levar um mês no palácio sem sair. Tá. É notícia. E outra coisa, cobrimos, por exemplo, o lançamento de um programa qualquer que a governadora vai fazer, um lançamento. E ainda vai fazer. Sim, está a fazer o lançamento do programa, cobrimos naquele dia. Qual é o segmento que a gente faz daquele programa? Porque orçou o dinheiro, né? Que é o dinheiro do povo. Aqui, como disse o colega do painel, né? O dinheiro que o político usa é do povo, não é dele. Né? E como nós vamos fazer o segmento? Como não fazemos o segmento daquele programa? Começa no dia 8, quando ela anuncia. Começa no dia 8, está bem? E no dia 8, fomos para o sítio onde vai acontecer o programa. Um mês depois, será que fomos verificar se a coisa está a andar? E o prazo foi cumprido? Está a ver? É ali onde o jornalista ia trabalhar. E nós estamos focados nos seminários, visita dela ao distrito. Não sei. Então, eu crio também meu blog, tenho que ir à trela do assessor, sou assessor, tenho que ser amigo dele, eu tenho que também cobrir governadora, porque não é isto. Né? Há órgão público, né? Órgão público em Moçambique, o órgão público acho que foi definido, mas não tinha que ser assim. Foi definido para cobrir essas ações de governo. Né? E vocês privados também já estão a ir para lá. Né? Esquecemos o nosso papel. Então, o que a população quer? A população quer uma notícia confusa, de confusão. Então, quem está a fazer esse papel de trazer notícia mal elaborada de confusão são os facebookeiros. E nós, com licença, os ditos credíveis, estamos a ficar para trás. Temos muito desafio para virar esse jogo. Temos muito desafio. Muitos desafios para virar o cenário do jornalismo atual. E um dos aspectos mais importantes é a questão de falsas notícias. Surge muito. E como um leitor, ou como um telespectador, como um ouvinte poderá estar diante dessa situação e como poderá distinguir estamos diante de uma falsa notícia e qual é o procedimento a seguir? Estão a falar do próprio leitor em si, que é o Dr. Reginaldo Mutemba. Como um ouvinte ou como um telespectador, se está diante de aparentemente uma falsa notícia. Sim, mais uma vez, eu continuo a acreditar ainda nas instituições legítimas para receber a notícia. Circulou uma notícia, um fake news há bocado, mas antes tem um documento que aparece ali, depois publicam um documento de nomeação, depois eles colocam aquilo como se formos a perceber, bem, os novos mídias, via o Facebook, via YouTube, sempre estão à busca de audiência. E a audiência deles encontram nessas notícias polêmicas, fabricadas. O mais importante é que ele tenha maior número de likes. Como é que nós identificamos, como é que nos salvamos? Acho que para o público inocente
vai ter que ficar muito tempo para perceber que há notícias falsas. Não é? Nem todas as notícias são verdadeiras. Então, como fazer para reduzir o efeito das fake news? Parece-me que o jornalismo estabelecido, o sistema de jornalismo estabelecido, deve estar muito atenta na cobertura de muitos cenários. Parece que nós, como ele estava a dizer, nós estamos na situação de cobrir o que é feito. Cobrir o que os grandes chefes fazem. Mesmo se formos a perceber, o nosso jornalismo busca sempre a elite. Não estou a dizer elite política e econômica, estou a dizer mesmo no futebol. Quando vai entrevistar o presidente do clube, o capitão do clube, nunca vai perguntar, nunca vai questionar, por exemplo, conversar com jogadores suplentes. Aquele jogador que nunca é convocado para jogar. Aquele tem informação sobre o clube. Por que ele não pode ter informação sendo uma figura que não faz parte? O guarda do clube. A nossa imprensa não toca o guarda. Sempre é presidente do clube, é treinador, depois o capitão da equipe, prontos. E depois, os graves problemas, por exemplo, para Teste África ter patrocinador, por exemplo, precisa de ser discutido. E muitas das vezes, quem tem receio de falar é o chefe do clube, é o presidente do clube. Ele tem medo de enfrentar, falar direto, porque ele vai... Então, é necessário encontrar aquelas pessoas que, nessa situação, é necessário encontrar aquelas pessoas que não têm nada a perder. Do assunto eles podem falar. E depois, o que vai acontecer? Depois do assunto ter sido falado, resolve-se o problema de Teste África. E depois, o que vai acontecer? Aquele é mentiroso, aquele não presta, mas... Nesse processo de aquele ser mentiroso, o assunto de Teste África resolve. Provavelmente não se resolve negociando com as pessoas, não é? Que muitas das vezes nem entendem o que o clube passa, o que não passa. Então, a atenção do jornalismo deve ser maior. Não deve ser apenas, o jornalismo não deve centrar a sua atenção nos grandes líderes, mas também em pessoas pequenas, as pessoas que parecem que estão na periferia, para evitar produzir notícias falsas. Não posso produzir notícias falsas, porque dentro de pouco tempo os donos do espaço, parece que os donos do espaço não existem para noticiar. Então, se o jornalista recuperar o seu espaço, fazendo uma cobertura indiscriminada, não é? Ir para o dirigente simplesmente para pedir autorização para que todos falem, acho que isso seria muito importante. O que está por detrás da cortina? O que não existe? Por que o guarda, que faz parte, não fala sobre o assunto? Por que os outros ficam no silêncio? O presidente falou disto, mas todos os jogadores ficaram no silêncio, não falaram nada. Aquele silêncio, o que significa? Então, é um pouco o esforço de produção da verdade sobre os assuntos é controverso. Eu só queria dar um pequeno exemplo. Vamos olhar para o município de Chimoio. O município de Chimoio tem bancadas da oposição, tem bancadas daqueles que governam. Estou a falar da Assembleia Municipal. Os executivos, quando vão apresentar os seus planos, quando aquele que está na área do desporto, aquelas pessoas da oposição disseram, olha, é necessário aumentar o bolo no desporto. Ele está na posição que não aceita a situação, mas ele fica muito feliz quando vem essa informação da oposição que tenta aumentar o bolo na sua área. Então, nós precisamos o jornalista encontrar meandro. Não existem linhas retas que ele deve seguir, mas tem estratégias
para buscar a informação verdadeira. E como você narra essa informação e produzir narrativas que são credíveis, que são consensuais. Todo grupo entende. E trazer. E provavelmente a discussão que ia fazer, volto de novo para o exemplo de Teste África, era perceber se Teste África vale a pena cumprir, vale a pena competir nessas condições. Por que nós precisamos de um clube de futebol nessas condições? Será que é tão importante termos um clube de futebol nessas condições? Aí já traz uma reflexão para além da presença do clube. Por que o clube tem de existir para fazer sofrer pessoas? Será que uma instituição faz sentido existir uma instituição simplesmente para uns sofrerem, outros viverem todos em conflito? Faz sentido? Não. O que nós devemos fazer? Aí nós trazemos cada vez mais reflexões. Mas prestar atenção para além das pessoas que gozam de maior atenção de mídia agora é o desafio. Fazer a cobertura daquelas pessoas que parecem marginais, mas são aqueles que, por exemplo, guarda dorme ali, fica com a instituição todo dia, é quase instituição em si. O presidente só passa por lá às 10, ele está lá, ele vive todo dia, mas ele não aparece, não aparece nos mídias. É por isso que o nosso jornalismo acaba sendo injusto. O ladrão aparece mais na mídia do que o professor, simplesmente porque o professor não ocupa nenhum cargo, do que guarda, não é? E quais são as condições do guarda? Quando há um assunto de roubo, quais são as condições que o guarda tem para prevenir os casos de roubo? E como é que o ladrão estava preparado, não é? Essa é a melhor notícia do que dizer, roubaram, os guardas estiveram lá, os guardas fugiram, e às vezes, porque é a parte menos beneficiada, nós não amparamos. Então o jornalista precisa de fazer cobertura, fazendo cobertura, olhando para a parte mais fraca e levar a parte mais fraca em diálogo com as partes mais fortes. É só assim as partes mais fortes poderão ajudar a fortalecer aquelas partes mais fracas. E olhando aqui para a questão estava a falar a questão de falsas notícias, e se porventura um órgão de comunicação divulgar uma notícia que aparentemente é falsa, qual deve ser a postura do próprio órgão de comunicação? Para si, os órgãos de comunicação voltam a desmentir aquela informação ou passa limpo? Os órgãos de comunicação devem voltar a desmentir. Ontem publicamos a notícia X, mas era falsa. As nossas sinceras desculpas. Né? Mas atualmente... Atualmente não acontece. Ficam caladas. Ficam calados os órgãos de comunicação social. Eu, quando escutei rádio, desde muito tempo, né, a Rádio Moçambique tinha muitos deles se reformaram, tinham bons jornalistas. Que era normal, dia 1 de abril, produzir uma notícia fictícia. E você ficar convencido que aquela notícia é verdadeira. Mas no dia seguinte, vir de novo, dizer que a notícia, segundo a qual ia acontecer isso, aquilo, era falsa, por ocasião do dia 1 de abril. Está vendo? E não só, vimos também uma notícia no Facebook. O jornalista tem que ir atrás e voltar a vir desmentir que a notícia que passou no Facebook ontem, aquilo, aconteceu montagem, Photoshop, aquelas coisas todas, aqueles todos os elementos, era falsa. Para convidar o seu público, né? O público há de reparar como aquele órgão de comunicação, como um espelho. Né? E quando acontece uma notícia no Facebook, há onde vir para lá, para ver se é verdadeira ou não. Mas isso carece de muito trabalho. Né? Trabalho do próprio órgão de comunicação, do próprio jornalista. Né? Há muitos jornalistas, às vezes, depois de se formarem,
já são. Não é isto. Né? Não é isto. Eu também fui formado, né? Curta duração, mas depois me aconselharam, quando ires para uma redação, faz trabalho de casa. Faz trabalho de casa. Só que estamos num meio em que é difícil contornar. Difícil contornar, mas às vezes é preciso fazer um trabalho de casa. Quer ir apresentar um programa, vai trabalhar. Será que esse programa, consulta aquelas bases, mesmo lá, será que o programa, se eu introduzir esse tema, que tal? O mais analfabeto, né? Pergunta ao mais analfabeto, ele vai te complicar. Mas quer falar o que é mesmo isso? Você explica, eu quero falar sobre isso. Então ele vai entender, acho que deves trabalhar desta ou daquela maneira. Né? Temos que ser diplomatas. A diplomacia no jornalismo é fundamental. O diplomata ouve todos, trabalha para todos. E nós temos que trabalhar com todos. O jornalista é tudo. Mecânico, alfaiate, eletricista, cameraman, que já é repórter de imagem, motorista. Né? Quando está a falar de carro, é falar de carro, uma viatura. É falar de uma viatura como tal. Para que tenha credibilidade. Para que tenha credibilidade. Esses dias, o telespectador está com o remote na mão. Está com o remote na mão. E agora com esses canais digitais, então, o 14 está a dar novela, o 10 está a dar não sei filme, aqueles canais tradicionais estão a dar notícia. Então, ele repara o relógio, já são 20 horas, começa a ver, isso vi tal e qual, como estava no Facebook. Né? Lá está a abrir, no Facebook ele já viu. Né? E leva mais um tempo, está a ver que a coisa não está a mudar, é a mesma coisa. Então ele faz um clique, vai à novela. Porque ele sabe que a seguir já não é nada. Se ele abriu notícia como a do Facebook, assim, tal qual, acho que a seguir já esse bloco já terminou. Vai a novela, vai a música. Né? Então, amanhã o que vai fazer? Quando chega 20 horas já nem vai para aí. Porque sabe que o jornalista está a se basear no Facebook. Né? E Facebook que não é da instituição, daquele órgão. Ao menos que a notícia fosse do Facebook daquele órgão. O Facebook, uma conta de uma pessoa que está lá no fundo do bairro lá. Sabe? E ele traz aquelas coisas, imagens, escreve alguma coisa, porque estudou mais um pouco. Então, mesmo sem regras jornalísticas, então ele, com base na imagem, tem aquele apoio, aquela muleta, né, o suporte. E o telespectador, ok, vi no Facebook hoje, está bem. Às 20, está ligado o telejornal, o Jornal da Noite, sei lá, está a ver a mesma que ele viu no Facebook, está a abrir notícia. Daquela maneira, como é que ele viu no Facebook, está a ver ali na TV. Abandona. Não há como. E olhando para essa situação, poderia surgir uma questão. Será que há necessidade de credenciar os jornalistas, tendo em conta que cada um pode ser jornalista? Então, o que nós queremos saber é que, para ser jornalista, quais são os critérios para tal? Essa pergunta irão responder depois do nosso curto intervalo e voltamos aí. Eu passo a beber um copinho de água e nós iremos voltar com mais informação sobre este tema, que é desafio do jornalismo contemporâneo. Até já.
Este filme foi trazido pelo Rama BC, um projeto de Feed the Future, financiado pela USAID. Estamos aqui para poder ensinar a preparar a calda a partir das folhas de margosa. Este biopesticida é capaz de combater as moscas, a lagarta do funil, o gafanhoto, a cochonilha e variedade de insetos. Primeiro, nós temos que ir a uma árvore de margosa, colhemos as folhas de acordo com a área que nós temos e de acordo com a quantidade que nós precisamos, tendo em conta que uma peneira equivale a 200 gramas de margosa pilada e 200 gramas de margosa pilada equivale para um pulverizador de dorso de 16 litros. Então, como é que nós vamos fazer este processo? Vamos colher as folhas de margosa, vamos pilar com o auxílio de um pilão e um pilador até que essas folhas atinjam uma consistência reduzida. Tendo feito assim, nós vamos levar aquela margosa pilada, vamos colocar num recipiente. Vamos levar um pouco de sabão. O sabão é medido com 1 polegar. 1 polegar de sabão equivale mais ou menos a 5 centímetros de sabão. Tendo feito assim, nós vamos ainda cortar o sabão, aquele de 5 centímetros, vamos cortar em pedaços pequenos para permitir que a sua reação seja ainda mais rápida junto com as folhas de margosa. Vamos misturar o sabão. Vamos misturar um pouco a água. A água deve ser na proporção que nós queremos, que é de 16 litros para cada 200 gramas de margosa. Vamos misturar o biopesticida, vamos mexer até que atinja uma certa homogeneidade. Depois vamos tapar com o auxílio de uma tampa de balde, vamos tapar o nosso biopesticida até que atinja então 24 horas. Isto por quê? Para permitir que haja então uma mistura suficiente entre o sabão e a reação dessa biopesticida, das folhas de margosa, para permitir que possamos extrair todos os nutrientes que estão nas folhas de margosa. No dia seguinte, quando já tiver feito 24 horas, nós vamos com uma ceifa ou então com um pano limpo, vamos filtrar o nosso biopesticida, que é para não permitir que aquelas folhas possam entrar no nosso bico injetor do pulverizador de dorso. Não é? Então vamos levar a calda, vamos filtrar. Colocamos no nosso pulverizador de 16 litros. Tendo feito assim, vamos então para o nosso campo pulverizar. O intervalo de aplicação entre a primeira aplicação e uma outra aplicação é de 15 dias. Para o nosso produtor, é importante que ele possa seguir este método de preparação de biopesticidas orgânicos à base de material alternativo em sua casa. Porque, primeiro, este biopesticida é relativamente barato, diferente dos pesticidas químicos, e é muito bom para os nossos solos, visto que estes não matam os insectos benéficos que ajudam a trazer fertilidade do solo, e ele também não faz nenhum efeito nem ao ambiente e muito menos ao homem. Este filme foi financiado pela USAID. Junte a sua família e amigos. Prepare o seu coração e marque um encontro com Deus. Porque o Gospel Show está de volta à sua tela.
palavra de salvação e música de adoração. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no programa Gospel Show da televisão comunitária de Chimoio. Vamos, na verdade, continuar a disseminar a paz, sempre baseados na palavra de Deus. O nosso lema é a paz, a união e reconciliação. No lar, quando não há paz, não é lá. Aí se mostrou. Nós depois temos conferido um curtíssimo intervalo. Mesmo no intervalo, o tema ainda ficou aqui em debate mesmo. Dizer que este tema não acaba tão já. Hoje, como temos os dois convidados, um que é o acadêmico, outro que é o jornalista, e estamos a falar sobre desafio do jornalismo contemporâneo. Antes mesmo de termos conferido um curto intervalo, deixei ficar uma pergunta aqui aos nossos convidados. A questão de há necessidade de credenciar os jornalistas, porque aparentemente qualquer um pode ser jornalista. E como distinguir um jornalista? Será que é preciso mesmo ter essa formação ou qualquer um pode ser jornalista? Pedro Tawanda. Sim. A necessidade é de credenciar um órgão de comunicação social, não o próprio jornalista. O jornalista deve ser reconhecido com o seu órgão de comunicação. Por exemplo, estás a apresentar aqui no ICS. O ICS deve reconhecer você e depois pedir para que os órgãos competentes, né, te deem uma carteira profissional, né, e eles aqui podem te dar o crachá. É por aí. Não é porque sou jornalista lá na rua e vou pedir para me credenciar. Vai trabalhar aonde? Então, a credibilidade também está aí. Se eles começarem a credenciar qualquer um como jornalista, então a profissão não vale a pena. Então, tem uma ideia para fazer isso, a questão de credenciar o jornalista, porque já sabe, qualquer um, mesmo no Facebook, as pessoas têm aquela tendência de querer colocar uma certa informação. Sim, o jornalista nunca perdeu o seu espaço. O que aconteceu foi o alargamento dos agentes disseminadores de informação que concorrem com a atividade jornalística. Então, como contornar essa atividade? Uma acreditação, por exemplo, carteira profissional, é um dos meios de legitimar quem realmente tem autoridade para falar de certos assuntos, não é? Por exemplo, toda a gente pode ter aquela formação de artes marciais, até formação policial, mas se não existe uma instituição que concede a carteira de polícia, você não é polícia. Não. Então, isso confere autoconfiança, não só no jornalista, mas também a confiança pública em relação à legitimidade de quem nos dá informação. Então, eu acho que a obtenção de carteira profissional através dos órgãos de comunicação em que opera é uma forma também de reconhecer quem tem legitimidade de dar uma informação. É também uma forma de reconhecer o papel vasto do jornalista. Só para ter um pouco de atenção, um jornalista, ainda que tenha cometido uma infração de publicar uma coisa de publicar sem confirmar, uma falha normal do trabalho, quando é levado para a Procuradoria, o público é atento. Quem leva para a Procuradoria? Quem faz isso? Então,
esse jornalista passa a ser reconhecido como agente a ser protegido por todos, não é? Então, como? E fica com má imagem, é o que ele estava a tentar dizer, que a nossa sociedade é mais ou menos diplomática, porque não, é um reconhecimento de que se eu travo uma batalha com um jornalista, quem sai a perder socialmente sou eu. Então, o jornalista é uma figura muito importante e que muitas das vezes, por causa de assédio, que cai na censura, depois na autocensura, o desafio de gatekeeper, não é? Que tipo de notícia passa, o que não passa, que condições o jornalista tem para fazer isso. Isso acaba influenciando no produto final. Mas essa é uma luta de todos os dias. Para que as coisas melhorem, é jornalista não deixar de ser jornalista. É jornalista encontrar um espaço em que é legitimado como tal. Então, esse espaço vai consistir na confirmação de conjunto de requisitos que são necessários para que uma pessoa fique jornalista. E depois ter, olha, as pessoas credenciadas para publicar informação são essas. Então aí toda a gente há de ficar à espera. Fake news é uma das formas também de controlar fake news. Mas seja o que for, fake news é combatida também no aumento de cobertura, no controle. As pessoas precisam de ter um controle efetivo de que a mídia faz cobertura sobre nós. E parece ser uma fake news nos nossos tempos aqui, parece ser um sentimento de falta de cobertura, por exemplo, de alguns setores. Vivemos numa sociedade polarizada. Se alguns setores não fazem parte da elite preferencial de muitos jornalistas, então eles acabam criando elites, não é? Elites desconhecidas que também precisam aparecer. Mas seja o que for, o reconhecimento público é muito importante. Carteira profissional é o que dá legitimidade. Ok, muito obrigada. Mas estamos mesmo na reta final do nosso programa de hoje. Gostaria que os nossos convidados deixassem últimas mensagens para os nossos queridos telespectadores e, de certa forma, dar algumas dicas, né? A questão das falsas notícias. Pedro, então, antes de começar consigo mesmo. Sim, primeiro ao telespectador. Quero apelar para que não deixem de confiar os órgãos de comunicação, aqueles tradicionais, né? Os mais antigos e já existentes há bastante tempo, com uma certa credibilidade. E aos jornalistas, apelo para que sejam, primeiro, honestos, íntegros, isentos, trabalhem mais. Essa nossa arte é nobre, é uma arte nobre. Estamos no quarto poder, vamos valorizar isso. Porque agora estamos a cair numa onda em que é difícil explicar. É difícil explicar. Está a virar normal o anormal. Exatamente. Em vez de nós noticiarmos, nós é que estamos a ser a própria notícia. Okay. É um pouco mau. Sabe, quando um colega comete gafe, por exemplo, às vezes no bairro, eles reparam para mim, vocês jornalistas, pá, deixa eu ver isso. Já estou a Quer dizer, eu também já apanhei por tabela. Aí está. O que eu fiz? Não, é que estive a assistir televisão. Para explicar que eu não sou de televisão, já é um processo. Ele já me bombardeou, passa o termo. Ele só ouve que fulano é jornalista. Ele já não quer saber se é de televisão. Então, okay. Ele viu uma gafe na televisão. Há de perguntar, vocês jornalistas, mas são assim mesmo? O que eu fiz? Não, é que ontem estive a assistir televisão, não sei.
eu não sou de televisão, nem estou ligado àquela Você empresa. é jornalista, então já todo sim, mundo... já é um tempo, né? Já é um tempo. E é uma vergonha, né? Ok, muito obrigada, Pedro Tawanda. Obrigada mesmo pelo seu tempo de estar aqui para debatermos este assunto. A casa está aberta para qualquer eventualidade. Gostaríamos que pudesse aceitar o nosso convite mais vezes. Estou ao vosso dispor. Ok, muito obrigada. Doutor Mutemba, últimas considerações a deixar? Sim, os desafios, eu vou mencionar primeiros desafios. O jornalista deve ampliar a atenção nas fontes, trazer o extraordinário. E o extraordinário está ali onde nem parece que existe. Está nas pessoas figurativas, está em personagens que não são protagonistas principais. A outra dica é que vocês são a fontes de confirmação da verdade. Então, enquanto os fake news passam, então vocês têm de estarem concentrados na produção da verdade para toda a gente começar a dizer, olha, se aquilo passou, eu hei de ficar à espera na hora de notícia para ver se aqueles confirmam ou não confirmam. Então, isso é uma forma também de não deixar o vosso espaço alheio. O espaço nas mãos alheias. É necessário também que o jornalista perceber que as condições só vão melhorar se valorizarem-se a eles mesmos, se ficarem melhores todos os dias eles, não é? Esse ato de você ser preferencial para ser oferecido coisas, acontece exatamente por perceber que você é valioso. Se formos a perceber, estão tantos outros jornalistas e nunca tiveram esse privilégio. E a falta desse privilégio está nesse comprar de narrativas, não é? Vendem-te uma narrativa e tu abraças e ficas acomodada na narrativa, não é? Como se fosse Pai Nosso que estás no céu. Então, você fica todos os dias no Pai Nosso. Então, alarga as suas fontes de informação, credibilize a instituição jornalística para que todos os intervenientes políticos, agentes econômicos percebam que o seu papel não tem em vista não visa pessoas, não visa prejudicar pessoas, mas sim o interesse público. O interesse público é de todos nós. E muito obrigado. Nós que agradecemos por ter aceito o nosso convite. Nós terminamos, sim, desta forma o nosso debate, onde estamos a falar sobre o desafio do jornalismo contemporâneo, em que o jornalista é desafiado a seguir sempre a lista dos fatores que estamos a falar da imparcialidade, do rigor, da clareza da informação e nada de falsas notícias. Se porventura descobrir que a notícia é falsa, mas deve voltar a desmentir essa informação, porque são assim os telespectadores, os ouvintes, os leitores também poderão credibilizar o órgão de comunicação. Eu agradeço imensamente por ter estado na nossa companhia durante essas horas. Agradecer também ao meu colega Manuel José Alegre por estar a comandar este programa desta forma belíssima. Se ainda não visitou a nossa página do Facebook, este é o momento, dirija-se a subscrever Televisão Comunitária de Chimoio, então só seguir a nossa página e se tiver alguma sugestão quanto ao tema, é só escrever lá que nós iremos trazer os convidados para debater esses assuntos. Pode visitar também a nossa página do YouTube, é tão simples, Televisão Comunitária de Chimoio. Então, eu, Vilma Nazaré, prometo estar numa próxima oportunidade. Fiquem bem. Tchau, tchau.